Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Eulália e hoje eu quero contar na história da meia-noite a história do senhor Osório, que, de acordo com a minha avó, ele era o coveiro do cemitério da cidade onde nós morávamos. Certa ocasião, diz que um fazendeiro, ele perdeu a esposa dele e a esposa dele tinha adoração por uma árvore de jacarandá. E aí esse fazendeiro, ele fez uma promessa para a mulher no momento em que ela estava no caixão. Ele gostava tanto daquela mulher que ele fez a promessa que ele ia pegar aquele jacarandá que ela tanto amava na fazenda e ele ia cortar o jacarandá. E ele ia levar os troncos do jacarandá no cemitério e com aqueles troncos do jacarandá ele iria fazer a cruz da mulher, a cruz que ficaria no túmulo dela, na cova da mulher dele. E o fazendeiro levou aquela promessa a sério. Então ele cortou o jacarandá. Quando eles cortaram na fazenda, ele contou com a ajuda de colonos, trabalhadores dele, e cortaram com o machado. Colocou tudo na carroceria de um pequeno caminhão 3/4 e levaram para o cemitério. Quando chegou na cidade de um cemitério, ele conseguiu uma serra elétrica. Uma serra elétrica que iria facilitar o trabalho de cortar aqueles troncos e fazer a cruz, para que a cruz fosse colocada na sepultura da mulher dele. E o Osório, o coveiro, era um homem alto, forte, ele querendo inclusive agradar aquele fazendeiro, que era um homem muito rico, e havia prometido assim um dinheirinho para o Osório. O Osório falou: não, deixa que eu faço o serviço, Só que na hora ele não tinha, como coveiro, experiência em mexer com a serra elétrica. E ele começou a cortar os troncos e ele se atrapalhou e numa hora ele acabou fazendo com que a serra elétrica cortasse a própria mão esquerda dele fora. Cortou assim na altura do punho, mas foi uma coisa tão veloz e tão rápida que a mão dele ficou dependurada apenas pela pele e foi um trabalho apenas de se puxar aquilo e a mão ficou decepada. Aquele sangue se espalhou por toda a sepultura que estava a mulher do fazendeiro. Foi aquele Deus nos acuda. O Osório teve que ser conduzido, obviamente, para o hospital. Teve um atendimento urgente por lá, foi contida aquela hemorragia e felizmente o Osório sobreviveu. Só que ele ficou sem a mão esquerda, que ele perdeu naquela sepultura, trabalhando para esse fazendeiro. Em virtude disso, minha avó contava que o Osório ficou muito revoltado. O fazendeiro até procurou ajudá-lo, disse que deu um dinheirinho para ele. Esse dinheiro, obviamente, não foi o suficiente, tanto que ele continua trabalhando como coveiro. Só que agora tinha aquela dificuldade, porque ele não tinha a mão esquerda. Só que em virtude da revolta do Osório, ele que era um homem forte, depois desse episódio triste,
olha o que o Osório começou a fazer. Ele levava consigo um facão muito afiado e depois que ele sepultava as pessoas, que a família se despedia, que a família ia embora, ele pegava aquele facão afiado, pegava o braço esquerdo do defunto, quando esse defunto era homem, e dizem até que de mulher ele fez isso. Ele cortava a mão do defunto, num crime de vilipêndio. Ele cortava a mão do defunto exatamente como a mão dele foi cortada. E ele ficava testando aquela mão no braço dele para ver se a mão dava certo com o braço dele, para ver se a mão colava ali. Nossa, minha avó contava essa história e eu ficava apavorada, prestando atenção nos detalhes. E mais apavorada ficava ainda porque eu sempre confiei e confio demais na minha avó. E ela ia descrevendo. Olha, resultado. Na verdade, o coveiro, o senhor Osório, ele acabou fazendo isso em mais de umas centenas de defuntos, mais de 100 pessoas que faleciam, ele sepultava, a família ia embora, ele ia lá e cortava a mão esquerda e testava na mão dele. Experimentava para ver se cabia na mão dele. Obviamente que não servia. E como é que ia colar aquilo? Até que o senhor Osório, o coveiro mutilado, ele, depois de um certo tempo e ter testado mais de 100 mãos, ele veio a falecer. Foi uma morte repentina, vítima que fora de um ataque fulminante do coração. Ele veio a morrer. A minha avó diz que, a partir da morte do Osório, a paz terminou dentro do cemitério e nas imediações do cemitério. De acordo com várias e várias testemunhas, quem passasse pela calçada perto do cemitério de noite, quem passasse na frente do cemitério, eles viam um homem alto, assim era o Osório. Um homem alto, um homem zarrão, ele vinha de dentro do cemitério, se apresentava na calçada do cemitério e ele falava com o transeunte, aquela pessoa que estivesse passando em frente ao cemitério. Ei, para aí, será que a tua mão me serve? Bastava ele dizer a frase, será que a tua mão me serve? E aquela pessoa se desesperava a correr. A minha avó disse que aquilo foi apavorando todo mundo na cidade. E de noite ninguém passava mais pela calçada do cemitério e nem nas suas imediações. E depois a coisa não se limitava a isso. Quem fizesse o sepultamento do seu ente querido num fim de tarde e que ficasse por último no cemitério, de repente via passando entre as covas aquele homem grande. Era ele, o Osório. E quando ele via a pessoa dentro do cemitério, ele dava esse mesmo grito: ei, será que a tua mão me serve? Espera aí! Ah, ninguém esperava. As pessoas saíam em desabalada carreira. Olha, foi muito tempo assim. Foi muito tempo assim. Os anos foram se sucedendo e essa aparição acontecendo e todo mundo na cidade ouvindo que o coveiro maldito, mutilado, assombrava aquelas pessoas, as pessoas da região, as pessoas menos avisadas. As pessoas menos avisadas, aquelas que não sabiam, que vinham de fora, ele surpreendia. Ei, será que a sua mão me serve? A história era essa contada pela minha avó. E aí ela entrava naquele detalhe. Um dia, 3 rapazotes, adolescentes, eles resolveram colocar por um fim nessa história. Então os rapazotes, os rapazes, os adolescentes, marcaram numa noite e os 3 disseram: nós vamos acabar com essa história, nós vamos esperar pela alma do coveiro. O grandão era o Osório. Nós vamos esperar pelo grandão. Nem que para isso a gente tem que morrer. E riam enquanto pronunciavam a palavra morrer. Riam, zombavam. Nós vamos encarar o grandão, era o Osório. Nem que para isso a gente tem que morrer, mas vamos tirar isso a limpo. Eram rapazotes, de acordo com a minha avó, no fim assim da adolescência, 17 anos, 18 anos. Conversaram entre eles os 3, mas com deboche, com zombaria,
com abuso. Eram os 3 rapazes. Mas o mais impressionante é que um dos rapazes desistiu. O João acabou desistindo. Ficou com medo. Acabou indo para esse desafio o Alceu e o Diogo. O Alceu e o Diogo aceitaram. E o terceiro, que era o João, desistiu. E sabe quem entra no lugar do João? Uma prima desse João. Isso mesmo, uma moça. Uma moça cujo nome é Maria. Alceu, Diogo e Maria. Os 3. Mas desta vez uma mulher no meio. Uma moça no meio. Eu vou. O meu primo afinou. O João é um cagão, um medroso. Eu vou no lugar dele, dizia Maria. Os 3 escolheram uma noite de sexta-feira de lua cheia, que clareava sepulturas como o dia fosse dentro do cemitério. Combinaram os 3, Alceu, Diogo e Maria. Ficariam num canto diferente do cemitério, os 3. Um ficaria num canto, outro no outro e outro no outro. Quem encontrasse primeiro com a alma penada do grandão do Osório, gritaria avisando aos demais. Maria foi para a esquerda, o Diogo para a direita e o Alceu foi caminhando pelo centro da necrópole, que era grande, era muito grande. De repente, a Maria, a que fora para a esquerda, a moça, se deparou com um despacho e ela riu, criticando a fé alheia. Como o ser humano é besta, é bobo. Colocar galinha e pinga num cemitério. Onde já se viu os mortos ajudarem por galinha e frango? E riu. Por sua vez, o Diogo, seguindo à direita, ele olhou atentamente tudo que seus olhos poderiam alcançar no Campo Santo. Um vento assoviava em seus ouvidos e um calafrio percorreu toda a sua espinha dorsal, fazendo-lhe tremer. O silêncio das covas não incomodava de forma alguma os pensamentos do Alceu. O Alceu que ia pelo centro da necrópole. Alceu imaginava, formulava 1001 perguntas a fazer para o defunto que levantasse das sepulturas. Ele não ria nem zombava, não duvidava também, mas ele também era descrente naquilo tudo. Maria continuou a sua caminhada rumo ao desconhecido, olhando por todos os lados. A negritude da noite se fez breu, ficou mais escuro do que antes. Seus passos de Maria já pareciam pesados, já não os trocava com tanta facilidade, cansada de rodar os túmulos e sempre se deparando com o mesmo destino conhecido. O roteiro já estava maçante na sua cabeça. Então a Maria falou: puxa, eu não saio do lugar, parece que eu não saio do lugar. Ela começou a gritar pelos nomes deles: Diogo! Diogo! Alceu! Alceu! Mas nenhum respondia. Diogo, já exaurido de berrar e caminhar em círculos, procurou uma jazida com degraus mais elevados e sentou-se ali na esperança dos colegas o encontrarem. Seu rosto estava estampado de pânico, todo o sarcasmo que o acompanhava desde a entrada no cemitério. Ele olhou para o céu, a lua já brilhava como as estrelas. Ela escondia o seu clarão nas nuvens escuras do céu. Por sua vez, o Alceu já não tinha mais esperança de encontrar o coveiro maldito, nem qualquer outro fantasma, qualquer outro espectro. Conferiu as horas no relógio e estranhou que o relógio dele tinha parado. Tinha parado. Uai, o que será que aconteceu? Também não via mais os colegas. Tentando concatenar suas ideias, ele escorou numa grande cruz e ficou olhando um nevoeiro que se aproximava, balançou a cabeça, rindo. Ele pôde ver os seus amigos dormindo. A Maria numa lápide, sobre uma lápide, e viu o Diogo dormindo na outra lápide, na outra sepultura. Ele riu e correu para ver o que tinha acontecido e por que a Maria estava deitada naquela lápide e o Diogo na outra. E desesperado, ele certificou-se de que os dois estavam mortos. Os dois estavam mortos. Sobrou ele para gritar socorro, sair desesperado gritando socorro, e mais gritou ainda quando ele verificou que nem a Maria e nem o Diogo tinham mais
a mão esquerda no braço. Ambos tinham tido as mãos decepadas, a mão esquerda. Nossa, minha avó contava essa história e Eulália, ficava apavorada. Realmente era muito triste tudo isso. Meu Deus, eu pensava comigo como há mistério oculto entre o céu e a terra. E assim era essa história contada pela minha querida avó. Tudo teria acontecido na cidade onde vivíamos. Eu, diante disso, jamais zombei de qualquer história que me fosse contada. E principalmente não zombaria dessa, porque a minha avó era uma pessoa honestíssima, sempre o fora. Assim se deu o caso de Osório, o coveiro que teve a mão decepada e que, depois disso, por revolta, não parava de decepar a mão de mais ninguém. Quero o teu comentário a partir de agora na História da Meia-Noite.